de Deus. Vamos lá? 1 Samuel 22. Quando você achar aí, diga glória a Deus. Achou? 1 Samuel 22, olha só, eu não achei ainda. Achei agora. 1 Samuel 22, versículo 2, diz assim a palavra. Olha só. Juntaram-se a ele todos os oprimidos, e todo homem endividado, e todos os que se achavam em amargura de espírito, e foi feito chefe deles, e teve consigo uns 400 homens. Vou ler de novo. Juntaram-se a ele todos os oprimidos, e todo homem endividado, e todos os que se achavam em amargura de espírito, e foi feito chefe deles, e teve consigo uns 400 homens. Dependendo da tradução, esses três termos aparecem de forma diferenciada, né? Numa outra tradução diz assim: homens que estavam em aperto, endividados e com um espírito desgostoso. E esses três tipos de homens se juntaram a Davi, foram até Davi, nessa condição. Homens que viviam uma vida de aperto, homens que viviam uma vida de endividamento, homens que viviam uma vida de desgosto, de tristezas, de decepções. E não é difícil achar pessoas assim nos nossos dias. Não é difícil achar pessoas que estejam vivendo uma vida de aperto nos nossos dias. Não é difícil achar pessoas que estejam vivendo endividadas nos nossos dias. Não é difícil achar pessoas que se encontrem desgostosas. Pode-se dizer que a soma desses três fatores já é uma coisa muito real na vida de algumas pessoas. Tem gente que está vivendo exatamente assim, né? Vivendo uma vida de aperto, de endividamento e de desgosto. Pode-se dizer o endividamento gera o aperto gera o desgosto. E assim estavam vivendo esses três homens. Mas o interessante é que esses mesmos três grupos de homens aqui, cerca de 400 homens, que vão se juntar a Davi ali na caverna de Adulão, no momento em que Davi estava passando também por um processo bastante delicado. Esses mesmos homens que agora são pessoas que a palavra chama de que viviam em aperto, que viviam endividadas e que viviam com um espírito desgostoso, essas mesmas pessoas, esses mesmos homens vão se tornar os valentes de Davi. Exatamente. Esses homens vão ser da guarda especial de Davi. Esses homens vão se tornar valentes e operadores de feitos extraordinários. Vai se levantar dentro desse grupo de homens aí, vai se levantar, por exemplo, Samá, vai se levantar Josebe Bacebete, vai se levantar Eleazar, filho de Dodô, dentre outros homens que vão ser citados na lista dos valentes de Davi. Veja só, eles eram homens que viviam em aperto, eles eram homens que viviam endividados, eles eram homens que viviam com um espírito desgostoso. Uma pessoa nessas condições jamais vai se ver como um valente. Uma pessoa nessas condições jamais vai se posicionar para a vida de uma forma positiva. Ela vai com certeza começar a contemplar até mesmo a possibilidade de querer tirar a própria vida por conta do endividamento, por conta do aperto, por conta dos desgostos, por conta das lutas que está enfrentando, por conta das dificuldades que está passando. A pessoa começa a contemplar até mesmo a possibilidade de querer tirar a própria vida. Mas esses homens, esses 400 homens que vão se juntar a Davi naquela condição, eles vão se tornar valentes. Olha que coisa tremenda. E aqui tira uma grande palavra para mim e para a sua vida. As coisas que geralmente a gente vê que vão nos derrotar, nos matar e nos tirar a alegria de viver, são essas mesmas coisas que poderão nos tornar valentes, que poderão nos tornar pessoas bem-sucedidas, que poderão nos tornar pessoas vitoriosas. E qual vai ser a chave para que esses homens, outrora vivendo em aperto, outrora vivendo com um espírito desgostoso, outrora vivendo endividados, viessem a se tornar os valentes de Davi? O que vai fazer isso acontecer? Qual a chave que vai ser virada? Você lembra que a gente leu no início aqui dessa palavra? 1 Samuel 22, versículo 2, juntaram-se a ele. E ajuntou-se a ele, numa outra tradução, ajuntou-se a ele. Esses homens endividados, em aperto, com um espírito desgostoso, vão se juntar a Davi. Mas veja, quando eles se juntam a Davi, o que acontece? Eles vão se juntar com o quê? Com alguém que tinha um propósito. Aprenda isso. Nos momentos difíceis da nossa vida, se nós queremos mudar de vida, nós precisamos andar com pessoas que têm
propósito. Precisamos de um propósito. Tem pessoas que acabam perecendo e não conseguem enxergar uma saída porque elas não enxergam um propósito para a própria existência. Então as dívidas, o aperto e os desgostos da vida acabam a submetê-las, acabam submergindo elas, não é? Afundando elas cada vez mais. Por quê? Porque elas não têm um propósito. Mas esses homens vão e se juntam a Davi. E se tinha uma coisa que Davi tinha e sabia que tinha, era um propósito. A vida desses homens vai mudar, porque agora eles estão andando com alguém que tinha um propósito. E certamente eles também passaram a ter e a entender que eles também tinham um propósito nessa vida. Segunda coisa, eles passaram a andar com quem tinha unção, presença de Deus. Se tinha uma coisa que Davi tinha, era a unção de Deus. Se tinha uma coisa que Davi tinha, era a presença de Deus. Se tinha uma coisa que Davi tinha, era a graça de Deus na vida dele. E se a gente quer sair desses momentos, difíceis que a gente passa na vida e nos tornar valentes nesses momentos, nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da glória de Deus. As pessoas, quando estão em aperto, endividadas e desgostosas, elas procuram tudo, menos a presença de Deus. Quer um conselho? Busque a presença de Deus, busque a unção de Deus. Isso vai com certeza te capacitar, a mesmo passando por tudo isso que você tem passado, a ser um valente de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Terceira coisa, quando eles se juntam a Davi, eles vão se juntar com alguém que conseguir enxergar além das problemáticas. Tem gente que só anda com pessoas que enxergam problemas. Você precisa andar com pessoas que enxergam além dos problemas. Você precisa andar com pessoas que enxergam além das dificuldades. Você precisa andar com pessoas que enxergam além das problemáticas da vida. Esses homens até então, eles só enxergavam o endividamento, eles só enxergavam o desgosto, eles só enxergavam o aperto. Mas a partir de agora eles vão começar a andar com Davi e eles vão começar a enxergar o quê? Além das problemáticas. Eles vão enxergar que além daqueles problemas que eles tinham, havia algo da parte de Deus para a vida deles. E mais uma coisa que a gente aprende aqui com esses homens, quando eles se juntam a Davi, sabe o que eles recebem? Eles recebem motivação para avançar. Você precisa andar com pessoas que te motivam a avançar, a seguir em frente. Eles estavam em aperto, sim. Eles estavam endividados, sim. Eles estavam desgostosos, sim, mas quando eles começam a andar com Davi, o que acontece? Eles recebem de Davi motivação para avançar, motivação para prosseguir, motivação para continuar, para não parar, para não desanimar, para não desistir, mas para fluir na direção daquilo que Deus tinha a fazer na vida deles e através da vida deles. Outra coisa que nós aprendemos, esses homens vão mudar, vão deixar de ser fracassados para se tornar valentes. Sabe por quê? Porque agora eles vão começar a se verem como maiores que aquelas circunstâncias que estavam diante deles. Tem pessoas que se diminuem por causa das circunstâncias, tem pessoas que se abatem por causa das circunstâncias, e o que Deus quer para nós não é isso. Deus quer ver você, Deus quer que você se veja não como menor que as circunstâncias que você enfrenta. Deus quer que você se veja como alguém capaz de superar qualquer dificuldade que você possa ter aí na sua vida. As circunstâncias não determinam o nosso tamanho. Os problemas não determinam o seu tamanho. Você, com certeza, é maior do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar nessa vida. E outra coisa, esses homens vão deixar de ser fracassados e vão se tornar valentes, porque a partir de agora eles se juntam com alguém que tinha uma vida regida pela palavra de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha sua vida regida pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Isso com certeza faz toda a diferença para que nós venhamos a deixar para trás os estados de aperto, os estados de endividamento, os estados de desgosto nos quais nós possamos estar vivendo. E por último, quando eles se juntam a Davi, mesmo estando em apertos, mesmo estando endividados, mesmo estando desgostosos, e vão ali se tornar valentes, eles estão se juntando, sabe com quem? Com alguém que tinha comunhão com Deus, com alguém que tinha vida com Deus. Agora eles estão tendo também comunhão com Deus, agora eles vão ter também vida com Deus. E eu digo para você, quer sair desse aperto, desse endividamento, desse desgosto no qual você está vivendo, quer ver além dessas circunstâncias, busque enxergar o propósito que Deus
tem para a tua vida. Faça como esses valentes, esses homens que vão se tornar valentes fizeram. Procure enxergar o propósito que Deus tem para você. Busque a unção de Deus. Procure enxergar além das problemáticas. Procure ter pessoas do seu lado que vão te motivar a avançar. Procure se ver como maior que as circunstâncias que estão diante dos teus olhos. Procure reger a tua vida pelos princípios bíblicos e principalmente busque ter comunhão com Deus, que eu tenho certeza que você vai dar a volta por cima e vai alcançar o que Deus tem preparado para você. Amém? Deus te